Para fechar com chave de ouro a minissérie sobre as princesas de York, filhas do rei Eduardo IV, não poderia faltar o vídeo sobre ela, a matriarca da dinastia Tudor, Isabel de York. Ela foi filha de Eduardo IV e irmã de Eduardo V, sobrinha de Ricardo III, esposa de Henrique VII e mãe do polêmico Henrique VIII, reis que governaram a Inglaterra, além, é claro, de ser avó de Eduardo VI, Maria I, Elizabeth I, Jaime V e bisavó de Maria da Escócia. Isabel de York nasceu no dia 11 de fevereiro de 1466 no Palácio de Westminster. Ela foi a filha primogênita do rei Eduardo IV e da rainha Elizabeth Woodville. Por ser a primeira filha do casal real, Isabel até aquele momento era herdeira presuntiva do trono, então era importante que ela recebesse uma excelente educação. A pequena princesa desde cedo foi ensinada a se tornar uma futura rainha e a cumprir com todos os deveres reais. Isabel foi ensinada a ler e a escrever em latim, dançar, bordar e tocar alguns instrumentos musicais. A infância de Isabel foi relativamente tranquila, porém esta tranquilidade não estava destinada a durar, pois Isabel nasceu e viveu em um dos períodos mais turbulentos da história britânica, a Guerra das Duas Rosas. Isabel tinha apenas 3 anos quando seu pai foi deposto pela primeira vez pelo conde Warwick e por seu tio George, duque de Clarence. Durante essa rebelião, o avô materno de Isabel, Richard Woodville, e seu tio, John Woodville, foram executados sob acusação de traição, porém sem ter um julgamento, e sua avó, Jaqueta de Luxemburgo, foi acusada de bruxaria. Em 1469, Isabel foi prometida em casamento pela primeira vez com George Neville, filho do Marquês Montagu, como parte das tentativas de seu pai, o rei Eduardo IV, de construir uma relação forte com os descendentes da família Neville, liderados pelo conde Warwick. Porém, logo após iniciarem as negociações do contrato de casamento, aconteceu a rebelião de Warwick e George. A rainha Elizabeth e suas filhas Isabel, Mary e Cecília tiveram que se retirar da corte para sua própria segurança, até que o rei Eduardo IV restaurasse sua posição no trono. Contudo, a trégua entre o rei e o conde Warwick durou pouco. A rainha e suas filhas tiveram que se abrigar na abadia de Westminster. Até o ano de 1470, a rainha Elizabeth Woodville não tinha produzido um herdeiro masculino para herdar o trono, mas durante a rebelião ela deu à luz o príncipe Eduardo, o futuro rei Eduardo V. 7 meses depois, Eduardo IV conseguiu recuperar o seu poder e reprimir a rebelião. Assim, o rei e sua família conseguiram voltar para a corte. Isabel era retratada como uma criança privilegiada, amada e querida por seus pais. Ela adorava dançar com seu pai nas festas na corte. E quando tinha 10 anos, Isabel já realizava deveres reais, andando junto de sua mãe em desfiles e procissões. No ano de 1475, Isabel teria sido prometida em casamento ao Delfim Carlos da França. De acordo com o contrato de casamento, a princesa inglesa receberia uma pensão de 600.000 libras esterlinas do rei francês Luís XI pelo matrimônio. Isabel de York era uma princesa cobiçada pelas cortes reais de outros reinos, então quem conseguisse se casar com ela seria um grande privilégio. Firmado o acordo com o rei da França, a partir daquele momento, Isabel foi referida como Minha Senhora Adelfina e passou a ser educada para tornar-se a futura rainha da corte mais sofisticada da Europa. Porém, o noivado com o Delfim foi desfeito quando a jovem princesa tinha 16 anos. Um ano depois, a vida de Isabel teria outra reviravolta. Com a morte de seu pai em abril de 1483 e o subsequente aprisionamento de seus irmãos,
o rei Eduardo V e Ricardo, duque de York, na Torre de Londres, Isabel e suas 4 irmãs e sua mãe buscaram abrigo novamente na abadia de Westminster. Em 26 de julho de 1483, Ricardo, duque de Gloucester, tio de Isabel, foi coroado e se tornou o rei Ricardo III. Já os príncipes que estavam presos na torre, o seu paradeiro permanece até hoje um mistério, pois há uma lenda que diz que o rei Ricardo teria assassinado os próprios sobrinhos para garantir o trono, mas há outra lenda que diz que um dos jovens havia sobrevivido. Durante o tempo em que as princesas e a rainha viúva estavam na abadia, Isabel ficou noiva pela 3ª vez. A rainha Elizabeth Woodville organizou um contrato de casamento entre Isabel com o filho de Margaret Beaufort, Henrique Tudor, caso ele conseguisse obter o trono da Inglaterra. Após ficar quase 12 meses na abadia de Westminster e provavelmente temendo por sua segurança, a rainha Elizabeth fez o que poderia naquela situação e forçou o rei Ricardo III a fazer um juramento público sem precedentes de que ela e suas filhas estariam a salvo antes de concordar em deixar o local e permitir que suas filhas se tornassem damas de companhia da rainha Anne Neville. Em abril do ano de 1484, o único filho de Ricardo III e da rainha Anne faleceu. A rainha Anne possuía uma saúde muito frágil e, com a perca de seu filho, ela ficou muito doente. Com o passar do tempo, a doença da rainha tornou-se progressivamente pior e 1 ano depois ela faleceu. Após a morte da rainha, surgiu alguns rumores de que o rei Ricardo planejava desposar Isabel, sua sobrinha. Contudo, tais rumores foram prontamente desmentidos pelo próprio rei e pelas negociações maritais que ele estava planejando para se casar com Joana, irmã do rei João II de Portugal, que era descendente de John de Gaunt, pertencente à casa Lancaster. Tudo indica que Ricardo planejava fazer o mesmo que Henrique Tudor faria futuramente, ou seja, unir as casas York e Lancaster em uma só. O rei yorkiano estava planejando casar Isabel com Dom Manuel, duque de Beja, que era primo de Joana e do rei João II, que eventualmente se tornou rei de Portugal como Manuel I. Contudo, as negociações de casamento não foram adiante, pois Ricardo III foi morto na Batalha de Bosworth Field, em agosto de 1485, e o vencedor, Henrique Tudor, foi coroado no dia 30 de outubro de 1485. O parlamento inglês pediu ao novo rei que honrasse seu contrato de casamento com Isabel de York. O casamento de Isabel e Henrique VII foi celebrado no dia 18 de janeiro de 1486, na abadia de Westminster. Como Isabel era a filha mais velha do rei Eduardo IV e sem irmãos sobreviventes, ela tinha direito de reivindicar o trono para si, mas ela não teria poderes como uma rainha governante, pois não era aceito que uma mulher se tornasse uma rainha reinante. E isso só viria a acontecer 70 anos depois, com a ascensão de sua neta, Maria I. Isabel de York não foi coroada assim que se casou com Henrique VII, pois o rei insistiu em esperar o nascimento do primeiro filho do casal, Arthur Tudor, para assim coroar Isabel como rainha consorte da Inglaterra. Olá, meus queridos companheiros, dando uma paradinha bem rápida aqui no vídeo para pedir o seu like e pedir para que você se inscreva no canal. Desse modo você estará ajudando o canal a crescer e também acione o sininho de notificações, assim você sempre receberá as notificações de vídeos novos. Vamos voltar aqui para o vídeo. Apesar do casamento de Isabel e Henrique ser um arranjo político, o matrimônio foi bem sucedido e o casal se gostava muito e tinha um carinho mútuo um pelo outro.
Os primeiros anos de casamento foram difíceis, pois Henrique teve que superar suas suspeitas sobre sua esposa iorquiana. Isabel era muito leal ao seu marido e com o seu dever de honrar sua posição como rainha, sendo muito respeitada pelo povo. Isabel era uma mulher alta, loira, muito bonita e gentil, e com o tempo conseguiu conquistar o coração de seu marido. O rei se apaixonou por sua esposa e com isso passou a confiar e respeitar Isabel, construindo assim uma união tão poderosa que fundou uma dinastia que duraria por 118 anos. O rei e a rainha raramente estavam longe um do outro. Quando escrevia para Isabel, Henrique era carinhoso e Isabel se refere a ele como o senhor mais querido, meu marido. Era muito evidente o amor e a consideração que os dois sentiam um pelo outro. Durante os anos que o casal ficou junto, o rei Henrique VII não teve amantes e após a morte de Isabel, ele não se casou novamente. Isso o tornou um pai ausente, pois sofria com a falta que sentia de sua amada esposa. Isabel e Henrique VII tiveram juntos 7 filhos, mas somente 4 sobreviveram à infância. Um deles foi o futuro rei Henrique VIII. Isabel foi uma rainha feliz e muito querida pela corte e pelo seu povo. Assim que se tornou rainha, Isabel organizou os casamentos de suas irmãs e lhe garantiu terras e uma boa mesada até o fim de suas vidas. Contudo, Isabel era viciada em jogo de cartas. Nos livros de contas do seu marido, tem registrado que a rainha perdia grandes somas em apostas com outros nobres, mas não era apenas nisso que Isabel de York gastava seu dinheiro pessoal, pois ela foi conhecida por ser uma mulher extremamente generosa, fazendo sempre grandes doações para a caridade e ajudando os necessitados. Isabel teve um papel importante nas negociações de casamento entre seu filho Arthur com a infanta espanhola Catarina de Aragão, a filha dos reis católicos Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Isabel se comprometeu pessoalmente com a rainha Isabel de Castela, declarando que sempre sentiu amor e respeito singular por Isabel, acima de todas as outras rainhas do mundo. Pouco antes do Natal de 1501, o príncipe Arthur e a princesa Catarina de Aragão deixaram a corte rumo a Ludlow, parando para celebrar o Natal em Woodstock. Ali o jovem casal teria uma experiência de governar, ordenando as marchas de Gales em nome do rei Henrique VII. Contudo, o príncipe Arthur e a princesa Catarina adoeceram repentinamente, provavelmente com a temida doença do suor. Arthur, por ter uma saúde frágil, acabou não resistindo, falecendo no dia 2 de abril de 1502. Ao saber da morte de seu filho, Isabel e Henrique uniram em sua dor, buscando consolo um no outro. Isabel engravidou pela última vez e passou seu período de confinamento na Torre de Londres. No dia 2 de fevereiro de 1503, ela deu à luz a uma menina que recebeu o nome de Catarina. No entanto, a pequena princesa recém-nascida faleceu e Isabel desenvolveu uma febre puerperal. 9 dias depois, no dia 11 de fevereiro de 1503, o dia de seu aniversário, Isabel de York faleceu aos 37 anos. Henrique VII deu à sua esposa um funeral digno ao seu status de rainha. Enquanto todo o reino lamentava a perda de sua amada rainha, o rei ordenou a seu conselho que fossem realizadas 636 missas em Londres, sendo oferecidas em memória de sua esposa. Seu funeral de estado foi um dos mais luxuosos já vistos. Após a morte de Isabel, as coisas nunca mais seriam as mesmas para sua família. Seu marido entrou em uma profunda depressão, trancando-se em Richmond durante 6 semanas após o seu funeral.
E mesmo que outras noivas tenham sido propostas para ele quis permanecer como viúva até o resto de sua vida. Henrique VII honrou sua esposa todos os dias de sua vida, até sua morte. O monarca ordenou que anualmente, no dia 11 de fevereiro, seria celebrada uma missa para lembrar a morte de Isabel de York. Enquanto os sinos tocavam, 100 velas queimariam em honra à rainha falecida. Isabel de York foi muito mais do que uma rainha consorte, escondida à sombra de seu marido. Ela foi uma mulher inteligente e forte, que sobreviveu aos eventos traumáticos e catastróficos durante sua infância e juventude, mas que conseguiu manter sua dignidade e cumprir com maestria todos os papéis que lhe foram designados, enquanto ela era uma princesa e posteriormente rainha. Olá, meus queridos companheiros, gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!